Boa noite, igreja. Boa noite. Paz do Senhor Jesus seja sobre vocês. Amém? Irmãos, eu não vou pedir para você abrir o boletim hoje, porque você não recebeu um. Não sei o que aconteceu, mas não temos boletim hoje. Mas eu quero lembrar você da programação dessa semana, tá bom? Terça-feira, às 7h30, nós temos o culto de oração. E quinta-feira, às 7h30, temos a comunhão nos lares. Essa semana que passou, a comunhão dos lares foi aqui por causa do feriado. Mas a semana que vem, essa semana que começa hoje, nós vamos nos encontrar na quinta-feira na casa da Flavinha e do Marquinhos. O endereço é Rua da Constituição 110, Itararé, tá bom? Rua da Constituição 110, Itararé, São Vicente. 7h30, quinta-feira. No sábado, às 7h30, temos o culto Calvário Jovens. E eu vou lembrá-los de alguns anúncios especiais. Eu quero lembrá-los, aqueles que não passaram pelas águas do batismo ainda, vão ter a oportunidade de se batizar no dia 14 de maio. Vai ser um sábado, às 10 horas da manhã, tá bom? E aqueles que puderem ajudar na ação social, procura a Suelene, por favor, ou nos cursos para a comunidade que a gente quer fazer aqui, usando as salas do prédio, tá? Então, fala com a Suelene também. E lembrando a todos do projeto do piso, nós queremos concluir o piso para que a gente possa, então, começar a pensar na possibilidade do ar-condicionado. Então, sintam-se à vontade de contribuir, tá bom? Deus abençoe. Está todo mundo assim. A gente chega lá, né? Então é isso, queridos. Vocês estão bem? Estão felizes com Jesus? Amém? Glória a Deus. Irmãos, hoje nós vamos começar uma nova fase, né? Nós vamos começar o estudo da carta de 2 Coríntios. Nós vamos começar hoje somente com a introdução à carta. E eu creio que Deus vai nos conduzir a mais uma jornada, né, maravilhosa através da palavra de Deus, através do estudo dessa carta também. Então eu quero só ler um versículo com vocês e a gente ora e começa a falar, tá bom? Tá tudo certo aí? Tá? Amém. Tem uma equipe grande aí, o negócio vai fluir bastante. Vamos lá. Então nós vamos começar o nosso estudo de 2 Coríntios e o tema que nós vamos abordar no estudo dessa carta é Cristo, nossa suficiência, tá bom? Cristo, nossa suficiência. Amém. Nós vamos ler esse versículo aqui, 2 Coríntios 9:8, e a gente ora. Esse daqui é o versículo que nós vamos adotar como versículo-chave para o nosso estudo da carta de 2 Coríntios. 2 Coríntios 9:8 diz: E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Amém? Vamos ler de novo? E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa promessa. Deus, eu sou tão feliz que é a Tua palavra quem nos diz, Senhor, que o Senhor é poderoso. O Senhor é poderoso para nos acrescentar toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, nós tenhamos tudo o que nos é necessário para que a gente transborde em toda boa obra, Senhor. Senhor, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, porque esse é o caminho que queremos seguir, ó Deus. Queremos continuar a seguir esse caminho que o Senhor preparou de antemão para nós andarmos, Senhor. Esse caminho que é cheio de boas obras, esse caminho que mostra ao mundo à nossa volta o nosso Salvador bendito e glorioso, o nosso Senhor Jesus Cristo.
Senhor, Tu nos salvaste, Senhor. Tu nos salvaste pela graça, através da fé, para que nós possamos andar, ó Deus, nessas boas obras que o Senhor preparou para nós, ó Deus. Então, que ao nós estudarmos esse novo livro, Pai, que o Teu Espírito Santo nos dê todo o poder e toda a graça que nós precisamos para crescer à imagem e semelhança do Senhor, ao caráter de Cristo, à maturidade de varão perfeito, e como corpo de Cristo, Senhor, poder resplandecer, ó Deus, a Tua luz a esse mundo de trevas, Pai. Esse é o nosso maior desejo. Fala conosco essa noite, Senhor. Abre cada coração, dá-nos entendimento, que a Tua palavra caia num solo fértil, Senhor, e que muitos frutos possam ser produzidos, porque a semente é boa. A semente é boa, Senhor. Tudo vai depender do solo agora, Deus. Então eu oro, Deus. Eu oro que o Senhor repreenda, Senhor, toda a distração do nosso meio. Eu oro, ó Deus, que o Senhor repreenda Satanás, Senhor, e todas as astutas ciladas do inimigo, Senhor, para que o Teu povo não receba a palavra que salva, que cura e que liberta, Deus. E, Deus, que o Teu nome seja grandemente exaltado em nossas vidas nesse lugar essa noite. Em nome de Jesus eu oro e Te agradeço. Amém. Amém. Então, irmãos, nós não vamos ler toda a carta como fazemos de costume, são 13 capítulos, mas eu encorajo todos vocês a lerem em casa. Você não vai gastar mais de meia hora lendo, talvez um pouquinho mais, mas meia horinha você lê 13 capítulos, tá? Isso eu digo em voz alta, tá? Se você ler em voz baixa, você vai ler mais rápido. Então é uma carta maravilhosa, essa carta de 2 Coríntios. A gente vai falar sobre alguns pontos primeiro, antes de dar um panorama geral. Primeira coisa, eu quero falar da cidade de Corinto, tá bom? Tem um mapa que eu quero que vocês olhem comigo. Então ali, ó, Corinto fica na região da Caia. Esse daqui é um mapa que mostra a terceira viagem missionária de Paulo. Embora ele fundou a igreja em Corinto no final da sua segunda viagem missionária. Mas só para vocês saberem onde fica Corinto, espero que dê para você ver. Acompanha ali a seta do mouse, tá vendo? Ali está escrito Acaia, tem uma seta e está mostrando para aquela área ali, que é a Grécia, né, hoje. E a cidade de Corinto, ela fica naquele estreito ali, naquela faixa de terra que liga aquela península da ilha ao continente europeu, tá bom? Então, tem um mapa outro melhor ainda, aí são as igrejas, né, da época de Paulo, as igrejas primitivas. Pode continuar lá, a gente está sem pressa de ver as igrejas. E ali você pode ver Corinto, próximo de Atenas, tá bom? Toda essa parte azul aí é mar, tá? E aí pode ser o último agora, por favor. Aí está bem grande, então. Corinto, você está vendo? Ali bem na passagem da Grécia, unindo, né, a Grécia, a ilha, toda aquela ilha ali com o continente europeu. Então ali naquele pontinho fica a cidade de Corinto. E como que era essa cidade? Alguns dados para vocês. A cidade de Corinto nessa época ela tinha 250 mil habitantes livres, né, homens livres, e cerca de 400 mil escravos. Veja a proporção. 250 mil cidadãos livres, 400 mil escravos. Por causa da sua localização geográfica e por ser uma cidade portuária, ela tinha dois grandes portos, né, importantes, Cencreia e Lecaião. O comércio era bastante exuberante ali, por estar localizado no Mediterrâneo. E essa cidade, a cidade de Corinto, ela tinha uma cultura cosmopolita. Isso quer dizer que era uma cultura de várias regiões, né? Haviam muitas pessoas, era uma cidade turística, uma cidade comercial, uma cidade onde muitas pessoas de vários lugares passavam. E um dos grandes problemas também de uma cidade portuária é a prostituição ou a imoralidade sexual, que, né, como nós comentamos no estudo passado, quem perdeu eu aconselho todos a ouvir, tá bom? E a imoralidade sexual em Corinto era sem limites,
E o pior é que fazia parte não só da cultura, a imoralidade sexual, a prostituição, como da religião local, né? Haviam 12 templos pagãos em Corinto, né? Grandes, e um deles era o pior de todos, que era o da deusa Afrodite, né? A deusa do amor, lá dos gregos. E aí, por causa dessa razão, todos os anos, cerca de 1000 mulheres ou mais eram escolhidas para servir essa deusa nos templos, né, se prostituindo, né, oferecendo seu corpo como oferenda em prostituição a essa deusa. Então essa era a realidade, né, obscura da cidade de Corinto. E foi lá onde Paulo decidiu levar o evangelho. Eu amo isso, né? Paulo, ele não escolhia o lugar mais fácil. Ele ia onde era estratégico para o evangelho entrar e alcançar o máximo de pessoas possível. Então essa é a cidade de Corinto. A igreja em Corinto começou com Paulo na parte final da sua segunda viagem missionária. Isso foi por volta do ano 53 depois de Cristo. Paulo ficou 1 ano e meio na cidade de Corinto, bastante tempo. Ele fez muitos discípulos durante esse período. E isso está relatado para nós no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 18. Nós viajamos com Paulo em suas 3 viagens missionárias quando estudamos a carta de Atos. Agora nós vamos relembrar Atos 18, de 8 a 11. Diz assim: Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor, ele e toda a sua casa. E dos coríntios que o ouviam, muitos criam e eram batizados. Certa noite o Senhor falou a Paulo em visão: não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois estou com você e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nesta cidade. Assim, Paulo ficou ali durante 1 ano e meio, ensinando-lhes a palavra de Deus. Então, Paulo ficou 1 ano e meio ensinando a palavra, fez muitos discípulos. É tremendo que quando Paulo chegava numa cidade, ele procurava a sinagoga da cidade para começar a pregar. E aqui, se você ler lá no comecinho do capítulo 18, Paulo, ele foi rejeitado da sinagoga pelos judeus, e ele falou: olha, Deus é minha testemunha que eu fiz de tudo que eu pude para que os judeus pudessem ouvir essa palavra da salvação. Mas, uma vez que vocês não querem, eu vou me dedicar, né, a levar essa palavra aos gentios. E os gentios receberam o evangelho, e muitas pessoas foram salvas e batizadas no nome do Senhor Jesus. Então a igreja cresceu, floresceu, deu muitos frutos, tá bom? A igreja de Corinto deu muitos frutos. Era uma igreja que não faltava dons espirituais, né? Haviam todos os dons, eram exercidos na igreja em Corinto. Algo lindo, né? De ver, de viver. Deus estava trabalhando ali. Porém, quando chegou no ano de 55 depois de Cristo, Paulo, ele teve que escrever a sua primeira carta à igreja em Corinto, para corrigir a igreja por causa de alguns problemas, né? Alguns desvios da sã doutrina, principalmente por causa do paganismo, né? Da imoralidade sexual, e também por causa dos judaizantes, aqueles judeus que vinham lá de Jerusalém, falando, em todo lugar que Paulo ia, falando que Paulo não tinha credencial nenhuma para ser apóstolo, que ele ficava pregando a graça, quando na verdade todo gentil, para ser um verdadeiro cristão, tem que ser um bom judeu, e toda aquela história da circuncisão, e toda aquela história de seguir as leis de Moisés. Então, esse era um dos problemas também na igreja em Corinto. Então Paulo, ele escreve a sua primeira carta, ele corrige a igreja, uma carta de exortação, né, para que eles possam se animar a viver o que é correto, o que é bom e justo diante de Deus e dos homens. Ao caso lá da imoralidade sexual, do filho que estava dormindo com a esposa do pai, e tanta coisa que estava acontecendo, maledicência, fofoca, disputa, sabe? Eu sou de fulano, eu sou de ciclano, fulano é melhor do que ciclano, e esse dom é melhor que aquele, e tanta coisa carnal que você fala: meu Deus,
essa igreja aí não é a igreja que não falta dom espiritual. Era a igreja que não faltava dom espiritual, porém o povo estava vivendo na carne, estavam vivendo em fofocas, maledicência, disputa, competição, e isso era muito triste. Então Paulo escreve a primeira carta, e quando ele estava em Éfeso, né, no ano de 55 depois de Cristo, e ele fala bastante sobre disciplina da igreja. Então ele fica ansioso para esperar o retorno, né, dessa primeira carta. Então no mesmo ano, em 55 depois de Cristo, por volta de 55 depois de Cristo, Paulo, ele se encontra, agora a gente vai para o próximo slide, a ocasião da carta, né? Paulo é o autor, a data 55 depois de Cristo. No mesmo ano, ele escreve novamente para a igreja de Corinto, né, como a gente vai ver, e para todos os cristãos da região da Acaia. E ele escreve essa segunda carta. Mas na ocasião, ele estava aguardando o retorno de Tito, que voltava de Corinto, para dizer para Paulo qual foi a repercussão da primeira carta. Como que a igreja reagiu a tantas exortações, a tantas correções. E Paulo estava, né, um pouco ansioso, esperando que o resultado fosse positivo, né? Que eles tivessem realmente ouvido aquilo, como da parte de Deus, e corrigido a sua conduta e tudo mais. Então Paulo estava aguardando e finalmente Tito aparece, né? E aí Tito conta para Paulo que a igreja reagiu bem, né? Foi ótimo. A igreja reagiu muito bem à sua primeira carta, as correções, eles levaram em consideração, né, toda a preocupação de Paulo para que eles pudessem conduzir a vida deles num caminhar santo, num caminhar digno de filhos de Deus. Porém, parte da liderança na igreja não gostou muito do tom que Paulo escreveu. E eles estavam falando, olha, sabe de uma coisa? É o seguinte, quem é Paulo, afinal de contas? Ele andou com Jesus, ele era um dos 12, ele viu Jesus, e começou a questionar a legitimidade do apostolado de Paulo. Começou a fazer com que no meio do povo se levantasse suspeitas sobre a autoridade apostólica de Paulo. E aquilo era um mal, né? Um mal no meio da igreja que estava se disseminando, né? E é muito ruim, né, quando isso acontece. Quando você menos espera, o negócio já cresceu, é igual câncer, né? E Paulo, ele tinha que escrever essa segunda carta, né, para falar dessas duas coisas. Primeiro, para mostrar a alegria que ele teve, e saber que a igreja ouviu a sua primeira carta, levou em consideração, tinha se acertado diante de Deus. E segundo ponto, para vindicar, né, o seu apostolado, né, para que, não digo defender, mas mostrar o quanto ele tem o direito e o dever, como apóstolo de Cristo, chamado por Cristo, de falar e exigir como a igreja deve caminhar, sim. Tá? Então, Paulo, ele escreve essa segunda carta nesse tom, tá bom? Para vindicar mesmo o seu apostolado e fazer com que a igreja possa entender isso, né? E ver a bênção que é isso. Tá? Então vamos ler 2 Coríntios 1. Perdão, só uma coisa, eu quero ler antes Atos 18, já li, a ocasião da carta. Eu quero ler 2 Coríntios 1. 2 Coríntios 1 diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos de toda a Acaia. Então, Paulo, ele se identifica logo no primeiro versículo da epístola, e veja que ele coloca Paulo, apóstolo de Jesus. Geralmente ele colocaria servo de Cristo, mas aqui nessa carta, 2 Coríntios, ele tem a obrigação, ou se sente na obrigação, de explicar, né, ou de fazer-se entendido pelos irmãos em Corinto da sua autoridade apostólica. Então ele fala, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, né, não foi ele que se auto-intitulou apóstolo. Apóstolo significa aquele que foi enviado com uma mensagem, e Paulo foi enviado por Deus com a mensagem do evangelho para os gentios, dos quais os próprios coríntios receberam a palavra de Deus e foram salvos, tá bom?
Então, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que se encontra em Corinto com todos os santos de toda a Acaia, de toda a região. Então, Paulo ele escreve essa carta da Macedônia quando ele estava visitando a igreja de Filipos e de Tessalônica. E aí ele escreve essa segunda carta porque foi lá onde ele encontrou com Tito. 2 Coríntios 7, de 8 a 10, mostra um pouco dessa resposta que Paulo ele dá nessa carta a essa parte da liderança em Corinto. Ele diz lá, 2 Coríntios 7, de 8 a 10. Mesmo que a minha carta lhes tenha causado tristeza, não me arrependo. É verdade que a princípio me arrependi, pois percebi que a minha carta os entristeceu. Ele se refere à sua primeira carta, tá? Ainda que por pouco tempo. Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês se entristeceram como Deus desejava, e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Então Paulo ele escreve, ele fala, olha, eu sei que vocês ficaram tristes com a minha primeira carta, mas eu não fiz isso por mal, eu fiz para o bem de vocês, eu fiz porque eu amo vocês, eu não quero que vocês se percam, eu não quero que vocês fiquem aquém daquilo que Deus quer para você, daquilo que Deus tem, do melhor de Deus. Então ele fala, eu fui duro, eu repreendi, mas foi por amor a vocês. Ele fala, e prova disso é que a tristeza que a minha carta causou em vocês não foi um simples remorso, né? Não foi um remorso, foi um arrependimento que levou à salvação. Foi alguma coisa que produziu mudança, transformação. Vocês agora estão cheios de vida. Olha o temor que há no coração de vocês. Olha como a resposta ao amor de Deus agora abunda na vida de vocês. Então Paulo fala, olha, essa tristeza que leva ao arrependimento, ela é boa. Valeu a pena exortar vocês. Valeu a pena vocês serem corrigidos dessa forma. E aí é lindo que ele fala que a tristeza segundo Deus não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. Mas a tristeza segundo o mundo produz a morte, né? A tristeza segundo o mundo produz morte, mas a tristeza segundo Deus produz vida. É o oposto. Então, Paulo ele cita, né, ele fala um pouco da sua primeira carta. Em 2 Coríntios 8, de 16 a 17, ele diz assim, agradeço a Deus, quando ele fala, se referindo a Tito, que vai voltar agora para a cidade de Corinto, levando a segunda carta de Paulo. Então ele escreve, agradeço a Deus ter ele posto no coração de Tito o mesmo cuidado que tenho por vocês, pois Tito não apenas aceitou o nosso pedido, mas está indo até vocês com muito entusiasmo e por iniciativa própria. Então Tito, assim como Timóteo, foi um dos assistentes de Paulo, um dos homens que Deus usou e que Paulo confiava muito, de forma a confiar as igrejas, né, que ele fundou nas mãos desses homens. Então, não era qualquer um. Tito era alguém de confiança de Paulo, que Paulo já havia mandado para lá e agora estava enviando de volta. Então, logo depois que Tito parte com essa segunda carta, Paulo visita no inverno do mesmo ano a cidade de Corinto, mais precisamente a igreja. Agora o propósito da carta. Eu já falei que Paulo escreve essa carta para vindicar o seu apostolado e exortar a igreja de que ele tem o dever de emitir seu parecer sobre como a igreja de Cristo deve ser dirigida, tá bom? E as características da carta. Bom, deu para perceber que o tom da carta é energético, né? É uma carta corajosa, porém cheia de amor e de verdade. Paulo ele fala a verdade cheio de amor. Ele fala com amor, mas cheio de verdade, né? Porque se ele só falasse com amor sem a verdade, seria hipocrisia. E se ele falasse só a verdade sem amor, seria crueldade. Então ele fala a verdade com amor. Ele fala a verdade de forma que as pessoas possam recebê-la e ser transformada. E caso eles não recebessem, era entre eles e Deus, né? Então ele escreve essa carta nesse tom. E
pelo contrário do que pode parecer, aqueles que já leram a carta sabem disso, Paulo ele não usa nenhuma palavra no sentido de que, olha, vocês têm que reconhecer a minha autoridade. Não, ele simplesmente se humilha numa posição incrível de ler. Ele se coloca como o mais fraco dos homens, o mais inútil dos servos, e ele fala... E aí é claro que a gente vai entrar na parte que ele fala que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Mas o modo que Paulo ele lida com esse problema, né, é impressionante, é uma lição para nós. Porque ele é muito humilde e ao mesmo tempo que ele é humilde, ele é firme. Porque o compromisso dele em relação àquela função não é em relação a homens, é em relação a Deus. Então, diante dos homens ele tem todo o poder para se humilhar. Porque ele sabe que ele é exaltado por Deus ao fazer a vontade de Deus. Então, há um poder, há uma firmeza, há uma segurança nas palavras de Paulo nessa carta, impressionante, cheio do Espírito Santo, é claro. Então, ele não transparece que ele está lutando para ser reconhecido como líder e autoridade de forma alguma. Pelo contrário, ele mostra um coração de um pai que ama profundamente seus filhos, de um pai que ama tanto seus filhos que é capaz de escrever o que Paulo escreveu. Eu não vou falar muitos detalhes para que você possa ler em casa e para que a gente possa estudar juntos, tá bom? Mas é impressionante o coração que Paulo transparece para os irmãos em Corinto, né? Qualquer um de nós, né? Eu já sei muito bem como lidar com vocês. Espera só um minutinho, vou te pôr no teu lugar. Mas Paulo ele não faz isso, não. Ele foi muito ousado, corajoso e cheio do Espírito Santo de Deus, tá? E 2 Coríntios 12, de 9 a 10, ele fala assim, olha. Mas ele me disse, falando do Senhor, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que sou forte. Então, Paulo, ele mesmo expressa que ele se alegra nos insultos. Quando ele é insultado, ele pode se alegrar, ele pode se regozijar, porque quando ele se sente que não é nada, é aí que ele é tudo, porque é aí que o poder de Deus se revela a ele. Se nós entendêssemos isso, a nossa vida seria bem diferente, não é, irmãos? Se nós entendêssemos que todas as vezes que nós somos atacados, nós somos humilhados, nós nos sentimos violados, usados, menosprezados. Se todas as vezes que nós nos sentíssemos assim, nós olhássemos para isso nessa perspectiva de Paulo, louvado seja o Senhor, eu me glorio nisso, isso é um motivo de glória para mim, porque quando eu sou fraco, quando as pessoas me mostram que eu não sou nada, é aí que eu sou tudo, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Quem eu sou, em outras palavras, não é ninguém que me confere, não é ninguém que me dá a graça de ser. Quem eu sou, e tudo que eu sou o que sou, por causa da graça de Deus em mim. Então, é algo tão profundo e algo tão verdadeiro e algo tão libertador para as nossas vidas, irmãos. Que a gente aprenda com Paulo, e essa é a minha esperança ao nós estudarmos essa carta, aprendemos a nos gloriar nas nossas fraquezas, nos insultos, nas dificuldades, nas lutas, nos problemas. Porque quando somos fracos é que somos fortes. Irmãos, o estudo dessa carta, antes da gente dar sequência, ele é muito propício, porque nós vivemos num momento onde o estrelato gospel, ele é olhado como, não, isso daí é alguém próspero, alguém abençoado, é assim que um cristão deve viver, né? Então, assim, o evangelho que é pregado e vivido hoje é totalmente distorcido do evangelho que Jesus ensinou, que Jesus viveu, que Paulo viveu, que Paulo ensinou,
que a gente aprende com a palavra de Deus, né? E a gente vai ser confrontado durante o estudo de 2 Coríntios a esse evangelho, a voltar a esse evangelho. Ao evangelho puro e simples da palavra de Deus, que não é com o brilho e com a glória humana que se vive, não. Paulo ele dá o testemunho dele nessa carta mais do que em qualquer outra. Ele conta das experiências, ele conta dos tumultos, ele conta dos açoites, ele conta dos naufrágios, ele conta tudo aquilo que diante de um ser humano, né, que aos olhos humanos seria sinal de falha, de fracasso. Esse é o apóstolo de Cristo. Que porcaria, desculpa a palavra, né? Que lixo. Só apanhou, só sofreu naufrágio, só foi preso, só foi perseguido, né? Aquilo que aos olhos do homem hoje parece ser algo ruim, é nisso que Paulo se gloria. É nisso que a gente vai ver que o poder de Deus se aperfeiçoa e age poderosamente. Por que nós não vemos tanto o poder de Deus hoje, irmãos? Por causa desse desvio, por causa que a igreja está desviada, né? A igreja está desviada dos caminhos do Senhor. É por isso que nós não vemos o poder de Deus nos nossos dias. Porque hoje, infelizmente, o evangelho é um evangelho de glória humana, né? Não é um evangelho onde a glória está no sofrimento. E é exatamente isso que a gente vai aprender nessa carta. Paulo ele fala da reconciliação, que o povo de Deus é embaixador de Cristo na terra e deve estar ocupado com o ministério da reconciliação, de trazer o mundo, de reconciliar o mundo a Deus, assim como foi o propósito de Jesus, o nosso Senhor, reconciliar as nossas vidas com o Pai. Essa é a função da igreja, reconciliar o mundo com Deus. Nós devemos estar focados nisso. A maior estratégia do diabo foi fazer eu e você pensarmos que nós temos que correr atrás de bênção. E agora ninguém está mais focado em Jesus e na obra da cruz, em reconciliar o mundo com o Pai. Está todo mundo atrás de suas bênçãos. Isso é o desvio do Evangelho. A igreja está desviada hoje, infelizmente. Infelizmente. O tema da carta, Cristo é nossa suficiência. E nós vamos ver isso em dois ângulos. Primeiro, a glória no sofrimento. E segundo, Cristo nosso consolo e suficiência. Então nós vamos ver Cristo sendo suficiente para as nossas vidas. Tanto no sofrimento, como sendo o nosso consolo em todas as áreas da vida. Paulo ele começa essa carta falando de consolo. 2 Coríntios 1:3 diz que bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Então ele começa falando de consolo, ele termina falando de consolo. 2 Coríntios 13:11 diz: sem mais, irmãos, despeço-me de vocês, procurem aperfeiçoar-se, exortem-se mutuamente, tenham um só pensamento, vivam em paz e o Deus de amor e paz estará com vocês. Então, ele começa com consolo, ele termina com consolo. No meio da carta, ele dá razão desse consolo em 2 Coríntios 9:8, que é o versículo tema do nosso estudo. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem toda boa obra. Então, essa é a razão do nosso consolo. E a fonte do nosso consolo, 2 Coríntios 12:9, vou repetir isso que nós já vimos também, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. O esboço da carta, nós vamos dividir o estudo da carta em 3 partes. A primeira é o Evangelho, seu ministro e ministério, capítulos de 1 a 5. Triunfante, glorioso, sincero e crédulo. A segunda parte, o Evangelho, sua motivação e modelo,
capítulos de 6 a 9. Generosidade ou amor em ação, sendo canal da graça e promessas aos dispenseiros da graça. E a parte 3, o Evangelho, seu poder e mensagem, capítulos de 10 a 13. Enfrentando a oposição, protegendo a igreja e exercendo a autoridade em amor. Então, esse vai ser o esboço do nosso estudo da carta de 2 Coríntios. Versículos chaves, alguns versículos chaves que eu destaquei é 2 Coríntios 5, de 14 a 15. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Amém? O amor de Cristo nos constrange. E 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Então, esse é um outro versículo-chave do estudo de 2 Coríntios. E é claro, o nosso versículo tema, 2 Coríntios 9:8. Eu vou deixar que vocês leiam agora, porque vocês vão memorizar esse versículo. Vamos lá? Vocês podem ler, por favor, 2 Coríntios 9:8. 1, 2, 3. Você crê nisso? Amém, amém. Eu também creio. Promessa de Deus é aquela que não falha, né? Céus e terras passarão, mas a minha palavra jamais passará. Deus prometeu, Deus é poderoso para suprir todas as suas necessidades, de acordo com as suas riquezas em glória, meu irmão. Louvado seja o Senhor. Aspectos gerais da carta. Eu vou falar, vou dar um panorama bem rápido, tá bom? Porque a gente não leu a carta. Então eu vou pegar capítulo a capítulo, um versículo, ou vou falar simplesmente do contexto do capítulo, para você ter uma visão panorâmica da carta agora, tá? Paulo, ele começa a carta de 2 Coríntios narrando um pouco das suas aflições na província romana da Ásia, tá bom? Ásia Menor, hoje a Turquia. Então, 2 Coríntios 1:8, ele fala assim: irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, ao ponto de perdermos a esperança da própria vida. Então, Paulo, ele começa a carta falando um pouco das suas tribulações, das suas dificuldades que ele havia passado, ao ponto de quase morrer, né? Paulo pensava, né, que realmente estaria partindo e se encontraria com o Senhor naquele momento. E através de tudo que ele passou, e de todo o consolo que ele recebeu da parte de Deus, ele agora encoraja os irmãos, né, a olharem de forma diferente as lutas e as tribulações que passam. Porque da mesma forma que Deus nos consola no momento da dificuldade, no momento da luta, no momento da dor, no momento que você acha que não vai dar, que você acha que é o fim, e você não sabe como, Deus te tira dali, daquela situação. Com esse mesmo consolo, você agora está capacitado para consolar outros que passam por situações semelhantes às suas. Então, tudo aquilo que nós passamos na nossa vida, nós podemos usar para encorajar os outros quando eles passam pelas mesmas dificuldades que nós passamos. Então, Paulo, ele começa a carta com esse encorajamento, falando do consolo de Deus nos momentos de grande dificuldade. E é claro, antes dele exortar e repreender, corrigir, né, nessa carta, ele vai falar dos aspectos positivos da igreja. Aliás, isso é uma forma boa para nós, né? Sempre que a gente vai corrigir alguém, a gente pode começar falando: olha, os pontos positivos são esse, esse e aquele. Mas, porém, né, contudo, no entanto, existem alguns pontos que precisam ser corrigidos, né? E aí a pessoa, ela recebe melhor, né, aquilo que você vai chamar a atenção dela. Então, 2 Coríntios 2, de 3 a 4, Paulo diz assim: escrevi como escrevi, para que quando eu for, não seja entristecido por aqueles que deveriam alegrar-me. Estava confiante em que todos vocês compartilhariam da minha alegria, pois eu lhes escrevi com grande aflição e angústia no coração e com muitas lágrimas.
não para entristecê-los, mas para que soubessem como é profundo o meu amor por vocês. Então Paulo, ele abre o coração, na verdade ele rasga o coração dele aqui, né? Ele, ainda que a gente pensasse, eu não deveria dar explicações, mas ele fala, olha, eu escrevi como escrevi, né? Para que quando eu for, eu possa abençoar vocês e não repreendê-los. Então eu prefiro escrever de forma dura, para que quando eu vá, vocês já estejam bem e eu possa só me alegrar com vocês. Porque se eu não fizesse isso, se eu não escrever de forma dura, eu vou ter que ser duro quando eu estiver aí. E não vai ser bom para vocês e não vai ser bom para mim. E a gente vai ver por que Paulo fala isso, né? Muitos estavam falando, quando Paulo escreve, ele é todo durão, né? Mas quando ele está aqui em pessoa, nossa, que aparência fraca, né? Não é de nada. Sabe como o povo gosta de falar, né? Então, assim, o povo é criativo, né? nas suas diversas formas de expressão, né? Então, nas diversas formas de expressão, o povo, né, fala o que quer, o que pensa e como gosta de falar, mas jamais de ouvir, né? Bom, mas, contudo, porém, Paulo, ele fala, olha, com todo o coração e com todo o amor, ele fala, sim, eu fui duro, para que quando eu tivesse que estar com vocês, eu não precisasse ser duro. E eu pudesse me alegrar apenas com vocês, tá bom? Então, o primeiro ponto é o ministério de Paulo, ele fala sobre o seu ministério. O segundo ponto que eu quero destacar é que os coríntios eram sua própria carta de recomendação. Muitos dos judaizantes que vinham de Jerusalém e iam a todo canto que Paulo começava uma igreja, eles perseguiam Paulo mesmo, e eles falavam exatamente isso. Qual a carta de recomendação que Paulo tem? Foi Pedro que assinou essa carta que Paulo é apóstolo? Qual dos caras lá de Jerusalém deu a permissão para Paulo falar que é apóstolo? Ele não tem essa autorização, ele está se achando, ele está se auto-intitulando. Então, eles começavam a fazer a cabeça da igreja, das pessoas. E Paulo, ele responde a isso aqui em 2 Coríntios capítulo 3, versículo de 1 a 3. Olha só o que ele fala. Será que com isso estamos começando a nos recomendar a nós mesmos novamente? Será que precisamos, como alguns, de cartas de recomendação para vocês? Ou da parte de vocês? Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Então a resposta de Paulo é tremenda, ele fala, será que eu preciso de carta de recomendação? Lembra que Paulo começou aquele trabalho, Paulo começou aquela igreja, Paulo que deu a cara a tapa em começar aquele ministério, sendo perseguido, sendo julgado. E agora estavam todos voltados contra ele, não todos, mas boa parte, uma só já era bastante, depois de tudo que Paulo representava e significava para aquela igreja. E ele fala, será que eu tenho que pedir carta de recomendação? Será que eu tenho que trazer? Será que eu tenho que pedir? Será que vocês não me conhecem? Será que tudo que eu fiz foi esquecido? Será que a história que nós temos junto não valeu de nada? E ele fala, eu vou falar de uma carta. Vocês são a minha carta. A carta do próprio Cristo, não escrita com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Para Paulo ele está falando, vocês são a prova. Vocês são a carta. Vocês são testemunhas de que o meu apostolado, o meu chamado é de Deus. Vocês querem o quê? Vocês são a própria prova, a prova viva de que o meu trabalho é de Deus, não é de homem, não foi eu que inventei. Ou de outra forma vocês não seriam salvos, vocês não seriam a igreja de Cristo hoje. Então, Deus deu muita graça e muita paciência, para Paulo poder escrever, e muito amor, para a igreja em Corinto. E
Terceiro ponto, o evangelho de Paulo era triunfante e transformador. E essa é a esperança que eu tenho que nós vamos experimentar ao estudarmos essa carta. 2 Coríntios 3,18 diz assim: E todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Então, Paulo, ele fala dessa obra transformadora que o Evangelho causa na nossa vida, né? E com glória cada vez maior, que vem do Senhor, que é o Espírito. Então, através do Espírito Santo que habita em nós, o Senhor vai nos moldando, nos lapidando e nos transformando à imagem dele. Mas, apesar de triunfante, a gente sabe que tudo tem um preço, né? E Paulo verdadeiramente ele podia falar de Deus como falar de um amigo, de alguém muito pessoal, de alguém muito chegado, por causa principalmente das lutas e das dificuldades que ele passou. É no momento da luta, irmãos, é no momento da dificuldade que nós mais conhecemos a Deus. Tudo isso que Paulo fala e para nós fala assim, uau, né? Que revelação linda, que revelação gloriosa. Ele só pôde experimentar isso por causa daquilo que ele passou, por causa daquilo que ele sofreu. Então, através do seu sofrimento, ele cresceu em conhecimento e experiência com Deus. E é por isso que ele pode abençoar a gente hoje. E é por isso que nós podemos aprender com ele. E na nossa vida não é diferente, irmãos, tá? Nós aprendemos a conhecer a Deus através das lutas, através das dificuldades. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Nós conhecemos Jesus de perto, quando a gente passa pelo vale da sombra da morte, e entende que não precisa ter medo algum, porque Ele está conosco. Amém? Então é somente aí que a gente se torna uma testemunha viva desse poder, dessa graça de Deus. E a gente pode ajudar e consolar muitos. Paulo ele não tinha medo alguma das dificuldades, porque ele sabia, ele vivia nessa expectativa desse novo corpo, da ressurreição. Então ele sabia, Paulo, eu não sei se vocês já ouviram a descrição, mas ele tinha uma aparência franzina, magro, narigudo, ele provavelmente já tinha pego algumas enfermidades, malária, alguns comentaristas falam, muitos falam, se referem a uma enfermidade nos olhos. Ele tinha problema nos olhos e realmente a sua aparência, né, passava fraqueza. Né? Aos olhos dos homens, eles não viam, era um homem eloquente. Não, ali está um apóstolo digno de ser chamado apóstolo. Não, a aparência dele era fraca. E era por isso que os coríntios falavam, nossa, né? Paulo ele só sabe ser usado nas cartas, porque pessoalmente dá pena dele. Né? Eles ficavam assim, né? Walter achou graça. Mas Paulo, ele mesmo, né, dessa forma, ele era o que era, porque ele vivia na expectativa desse corpo glorioso, de estar na presença do Senhor a qualquer segundo. E é nessa carta que ele vai falar um pouquinho dessa experiência que ele teve, de ver e ouvir do Senhor, coisas indizíveis, né? Ele fala que são coisas que ele não pode falar, que ele relata nessa carta. Mas esse chamado de Paulo ao sofrimento foi algo que Deus revelou para ele logo no começo da sua conversão. No livro de Atos, no capítulo 9, capítulo que conta a conversão do apóstolo Paulo, no versículo de 15 e 16 diz assim: Mas o Senhor disse a Ananias, vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então, todo o sofrimento de Paulo foi um chamado de Deus específico na vida dele. É claro que todos os que seguem Jesus, né, piedosamente, vão sofrer perseguição. Não, é uma promessa para mim e para você. Todos que seguem Jesus de forma piedosa, para valer, vão ser perseguidos, né? Vão ser perseguidos, né? Se você não está sendo perseguido, é porque não está seguindo Jesus de forma piedosa, né? De forma correta, de forma santa. Aí não tem perseguição. Mas se você está seguindo Jesus de forma piedosa, você é perseguido, tá bom?
É uma promessa bíblica para nós. E Paulo, ele experimentou isso logo cedo e durante seus 30 anos de ministério, ele experimentou isso também. 4. O alvo do ministério de Paulo é levar os homens a se reconciliarem com Deus. 2 Coríntios 5:20 diz assim: portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Então, Paulo, ele deixa claro que o seu ministério, a sua vida, era reconciliar o homem, pecador, com Deus, o homem perdido com Deus. E ele encoraja a igreja, os cristãos em Corinto. Ele fala: olha, esse é o nosso ministério, esse é o nosso chamado. Nós somos embaixadores do reino de Cristo na terra, embaixadores do reino de Deus. As pessoas vão conhecer Deus através das nossas vidas. E como ele falou, vocês são a carta. Nós somos a carta de Cristo. Às vezes as pessoas, elas não vão ler a Bíblia, mas elas vão olhar para mim e para você. Elas vão ler e elas vão conhecer Jesus através da minha vida e da sua vida. Através da nossa conduta, elas vão conhecer Jesus. Elas vão ler a palavra de Deus. Elas vão poder conhecer Jesus. Elas vão poder ter um encontro real com Jesus. Através da sua vida, da minha vida. Como cartas vivas. Como pessoas que andam com Jesus. Que amam Jesus. Então nós somos a carta que a maioria das pessoas à nossa volta vai ler. Nós somos a única carta bíblica que as pessoas à nossa volta vão ler no seu tempo de vida. Então há uma responsabilidade grande nossa, não é? De nós podermos ser o mais claro possível para que as pessoas não fiquem confusas sobre quem é Jesus, sobre o que ele veio fazer. Que ele é o Filho de Deus e veio salvar o homem dos seus pecados. Que as pessoas à nossa volta não tenham dúvida de quem é Cristo quando elas olharem para nós. Que as pessoas aqui do bairro não tenham dúvida de quem é Jesus ao elas nos observarem entrando e saindo nesse prédio. Que as pessoas não tenham dúvida de quem é Jesus, porque elas veem o amor de Deus no modo que nós tratamos uns aos outros. Esse é o desejo do Senhor. Que o mundo o conheça através da forma que nós lidamos uns com os outros, tratamos uns aos outros. Então, reconciliar o mundo a Deus. 5, no capítulo 8 e no capítulo 9, Paulo ele fala sobre a liberalidade no dar. E nós lemos quando nós estudamos o final da carta de Filipenses, como Paulo ele cita a generosidade dos irmãos da Macedônia. Ele fala: olha, eles tiraram da sua pobreza, eles persistentemente queriam fazer parte da assistência aos santos, eles queriam contribuir, eles queriam fazer parte da obra de Deus. Eles não estavam felizes só de ver, Deus está fazendo aquela obra. Não, Deus está fazendo aquela obra através de nós. Nós somos o corpo de Cristo, Ele está usando as nossas vidas. Então Paulo ele encoraja nesses capítulos os irmãos coríntios a contribuírem com o exemplo dos irmãos filipenses. E aí depois a gente vai ver também o apostolado de Paulo no capítulo 12, ele vai defender, e ele diz assim, 2 Coríntios 12, de 3 a 5. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Paulo ele fala na terceira pessoa, mas ele se refere a quem aqui? A si mesmo. Ele é esse homem que foi arrebatado ao terceiro céu e que presenciou, que viu coisas indizíveis, coisas que não dá para falar, coisas que ele não consegue, não existem palavras que ele possa descrever o que ele viu. E ele fala: eu me glorio nesse homem, não em mim mesmo. Em mim mesmo eu não tenho no que mais me gloriar senão nas minhas fraquezas. Isso por quê? Porque as pessoas falavam: mas um verdadeiro apóstolo de Cristo
faz milagres e maravilhas. O verdadeiro apóstolo de Cristo, olha, o verdadeiro apóstolo de Cristo andou com Cristo, viu Cristo, e começaram a falar essas coisas. Então Paulo fala, olha, é difícil, mas vocês apelaram, então eu vou ter que falar. As minhas experiências com Deus, o meu relacionamento com Deus, quem eu sou em Deus. Vocês querem? Eu falo. E Paulo fala, foi eu fui arrebatado ao terceiro céu, eu vi coisas indizíveis, coisas que não é permitido falar aos homens. Mas eu não me glorio por dessas coisas, porque quem sou eu para conseguir isso, senão a graça de Deus na minha vida, me permitindo isso. Então, por essa razão, por entender que tudo que é bom e maravilhoso e extraordinário na vida dele vem de Deus, ele fala, eu não posso me gloriar a não ser no Senhor e nas minhas fraquezas. Porque tudo que eu experimentei de maravilhoso da parte de Deus veio suprir a minha falta. Veio transbordar naquilo que eu não tinha. Isso é poderoso demais para nós, né, irmãos? Quando eu olho para mim, eu vejo os buracos na minha alma, e eu vejo as minhas deficiências, a minha incapacidade, e eu falo, Senhor, eu realmente preciso de Ti. Senhor, Tu és a minha suficiência. Tu és aquilo que eu mais preciso. E o Senhor me enche da presença dEle e me satisfaz os buracos do meu ser. Mas Ele não satisfaz pela metade, Ele transborda. Ele me supre por completo. E Ele me faz experimentar a glória do céu na terra. Eu não tenho como me alegrar no dom de Deus na minha vida, no presente de Deus na minha vida. Eu não tenho como me alegrar como Deus usa a minha vida. Eu não tenho como me alegrar se alguém é salvo através de uma palavra que eu prego. Eu não tenho como me alegrar em mim. Se eu me alegrar por alguma coisa dessas, eu só posso me alegrar ou me gloriar em Cristo Jesus. Porque é tudo graça de Deus. Irmão, tudo que Deus pode fazer de bom através da sua vida, não é graças a você, é graças a Deus. É por causa da graça de Deus na sua vida, que tem transbordado, que tem superabundado, que tem refletido a glória de Deus na sua vida e através de você. Paulo, ele entendeu isso, e ele queria que os irmãos entendessem isso. Ele queria de alguma forma que os irmãos se convertessem. Não é difícil falar isso, né? Pregar para crente, né? Mas Paulo estava pregando para crente, né? Esperando que a igreja se convertesse. Assim, gente, se convertam. Esse caminho que vocês estão indo não é o caminho de Deus, não, pelo amor de Deus. Converter é se arrepender, é dar meia volta, é ir na direção contrária a isso. E Paulo queria que eles entendessem, não busquem se gloriar naquilo que vocês são como homens. Se gloriem em Cristo. Não busque ser melhor que o outro. Não busque ser elogiado pelos homens. Não busque a glória do homem. Busque ser reconhecido por Deus. Tenha você as suas experiências com Deus. Não queira ter uma aparência em que os homens possam te aplaudir. Mas prefira ter uma aparência que os homens te desprezem, mas que Deus possa te exaltar. É exatamente esse o coração de Paulo nessa carta, irmãos. É um despertar para a igreja em Corinto. Mas ele fala com profundo amor. É um amor que vem do trono da graça de Deus. E a minha oração, irmãos, é que essa palavra ela entre no meu coração, no nosso coração, transforme a nossa perspectiva, mude a nossa vida, traga o arrependimento que precisa trazer, traga a conversão que precisa trazer, traga as mudanças que precisam acontecer nas nossas vidas, para que a gente possa experimentar da glória do céu. Senão a gente vai ser uma igreja que vai se contentar com migalhas, vivendo abaixo do melhor de Deus para as nossas vidas. Deus, Ele nos abençoou, a gente já aprendeu isso e fez com todas as sortes de bênção nas regiões espirituais em Cristo Jesus. Nós temos um banquete farto à nossa disposição e nos contentamos com migalhas, porque a nossa perspectiva está errada.
Nós olhamos com olhos humanos, e Paulo fala nessa carta: não olhe mais a ninguém na perspectiva humana. Vocês agora têm a mente de Cristo, vocês são cidadãos dos céus. Vocês têm que olhar tudo agora na perspectiva superior. Paulo fala que por causa dessa revelação que lhe foi dada, para que ele não se exaltasse, para que ele não se sentisse melhor que ninguém, também lhe foi dado logo depois dessa revelação, o mensageiro de Satanás para esbofeteá-lo, para atormentá-lo, um espinho na sua carne, pelo qual ele já havia orado e Deus não tinha passado, não tinha respondido aquilo. E aquilo mantinha humilde, e aquilo mantinha sem se exaltar, sem se achar melhor que os outros. Às vezes a gente pensa que o espinho na carne é tanta coisa, né? Mas espinho na carne fala de dor, espinho na carne fala de sofrimento. Isso é um espinho na carne. Às vezes as pessoas falam: não, aquela tentação para mim é um espinho na carne. Não tem nada a ver com tentação. Espinho na carne é sofrimento, espinho na carne é dor. É morrer para si mesmo, para que Cristo seja glorificado em você. Isso é espinho na carne, é isso que Paulo está falando aqui. Então, ele teve um grande privilégio, mas também Deus cuidou para que ele não se exaltasse, concedendo a ele um espinho na carne. Eu vi o testemunho de um rapaz que, através da cegueira dele, ele acabou ajudando muitos homens, muitas pessoas, né? Ele não entendia, mas ele entendeu que mais tarde, que aquilo era um espinho na carne dele. Era alguma coisa que Deus, ele sabia que Deus podia tirar, mas ele entendeu que era melhor Deus não tirar, porque através daquele espinho na carne dele, ele era mais útil para Deus do que sem aquilo. E às vezes a gente tem dificuldade de entender, mas há coisas nas nossas vidas que talvez a gente olhe na perspectiva humana e veja: isso é um problema, se eu não tiver isso é melhor. Mas será mesmo? Será que se eu não tivesse isso, você serviria a Deus da mesma forma, com a mesma intensidade? Será que você estaria ainda hoje, né, buscando ao Senhor? Será que você estaria aqui hoje, né? Então a gente precisa ser grato a Deus em todas as coisas, né? Entendendo que Deus tem a vontade boa, perfeita e agradável em todas as coisas para as nossas vidas. 2 Coríntios 12:7, Paulo diz: para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Então, até hoje há várias especulações sobre o que poderia ser o espinho na carne de Paulo, mas eu acredito que por alguma razão a Bíblia não nos fala. E eu acredito que é porque, da mesma forma que a graça do Senhor bastava para Paulo, não interessa para nós qual era o espinho da carne dele, porque a graça de Deus basta para mim e para você também. Amém? A graça de Deus é suficiente para os nossos espinhos, para as nossas dificuldades, para as nossas deficiências. O propósito da carta, o propósito da prova, quando nós somos provados, a gente já viu isso em vários estudos, né? Nós somos provados não para que Deus saiba o que há dentro de nós, mas nós somos provados para que nós saibamos o que tem dentro de nós, né? Para que a gente possa entender: opa, eu não aprendi isso ainda, opa, eu tenho que entender isso ainda. Então, todas as vezes que nós somos provados, né, somos testados e somos reprovados, isso nos ajuda a entender que eu ainda não entendi alguma coisa, né? Eu preciso assimilar isso, eu preciso compreender isso. Isso tem que fazer parte de mim e ainda não é. Então, esse é o propósito da prova. 2 Coríntios 12:10, Paulo diz: por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Então nós somos testados para que a gente possa conhecer a graça de Deus e entender onde que está o nosso coração. Irmãos, a graça de Deus é esse favor não merecido, né? Como eu falei no último culto, a graça de Deus, ela nos aproxima de Deus.
Jesus trouxe a graça para nos aproximar de Deus para sempre. Isso foi graça, isso foi perdão dos pecados, livramento do inferno. Essa é a graça, essa é a manifestação da graça. Quando nós usamos a graça para dar ocasião à carne, licença à carne para o pecado, isso não é mais graça, porque isso nos afasta de Deus, isso nos leva para longe dele. E a gente precisa entender isso. A graça sempre vai nos trazer para mais perto de Deus. O que nos afasta de Deus é desgraça, é o contrário. Então, por causa da graça de Deus, do favor não merecido de Deus, da presença de Deus em nossa vida, da oportunidade, do privilégio que eu e você temos de ter comunhão com Deus que criou os céus e a terra, por causa do sangue de Cristo em nossas vidas, nós podemos ter o poder de escolher entre o certo e o errado. Antes nós não tínhamos isso. Essa graça, ela transformou as nossas vidas e tem transformado as nossas vidas até o dia de hoje. 2 Coríntios, Paulo vai falar agora capítulo 13, na parte final, sobre o dever de provar-se a si mesmo. 2 Coríntios 13, 5. Examinem-se para ver se vocês estão na fé. Provem-se a si mesmos. Não percebem que Cristo Jesus está em vocês, a não ser que tenham sido reprovados. Então é claro que Paulo fala isso em defesa do seu apostolado, porque ele estava sendo questionado se ele era realmente um apóstolo de Cristo. E pediam provas, né? Quais as provas que Paulo pode nos oferecer? Quais as provas que ele pode nos dar? E Paulo, ele fala isso, ele fala: por que vocês não examinam a si mesmo? Por que vocês não provam a si mesmo? Para ver se vocês continuam na fé, para ver se vocês continuam ainda em Cristo. É exatamente isso que ele fala. Não percebe que Cristo Jesus está em vocês, a não ser que tenham sido reprovados. Então, no mesmo sentido, né, quando ele falou, vocês são a minha carta de recomendação são vocês, porque se vocês estão em Cristo é porque o meu ministério é de Deus. Ele fala aqui, olha, vocês querem que eu prove alguma coisa? Por que vocês não se provam? Eu não tenho dificuldade de entender que Deus está na minha vida, mas vocês deviam ter certeza que vocês estão em Cristo. E é exatamente isso que fala. E é claro que ele vai falar que bom é aquele que Deus recomenda e não que se recomenda a si mesmo, né? E isso é também forte nessa carta. Irmãos, de alguma forma a gente precisa converter o nosso coração à palavra de Deus, ao Evangelho de Cristo, no que se refere também esse ponto de olhar as pessoas querendo delas aquilo que nem nós mesmos conseguimos fazer. Nós somos muito rápidos e muito prontos para julgar. Nós somos muito rápidos e muito prontos para criticar. Mas antes de nós falarmos do outro, antes da gente mostrar o cisco do olho do irmão, Jesus nos ensina a tirar a trave do nosso. Para que a gente chegue ao ponto e à capacidade de ajudar o irmão que tem um cisco no olho dele, que está impedindo ele de enxergar, nós temos que primeiro ter a certeza, a convicção de que a gente tirou a trave do nosso. Porque o cisco do olho do irmão saiu da trave que estava no nosso. Jesus ensinou isso. A gente precisa viver isso. Gálatas 5, de 22 a 23 diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Irmãos, eu e você temos que estar... Sabe o que é sede, fome de andar com Cristo? Entender que Ele é o nosso amigo verdadeiro, nosso ombro onde a gente chora, onde a gente desabafa,
aquele com o qual a gente conta para todos os momentos da vida. E se você tem essa proximidade com o Senhor, a realidade dele dentro de você, na sua vida, vai afetar você, vai transformar você. Vai transformar o seu modo de andar, vai transformar suas atitudes, vai transformar o seu modo de falar. E tudo que vai acontecer é você exalar o bom perfume de Cristo à sua volta. E Paulo fala isso nessa carta também. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Essa é a vida no Espírito. Essa é o fruto que Jesus Cristo produz em nós. É o que eu e você devemos ansiar, desejar e querer espalhar à nossa volta, irmãos. O que foge disso é carnal. O que foge disso é carnal. Esse é o fruto do Espírito. Esse é o fruto do Espírito. O que foge disso é carne. Não satisfaz, né? Não abençoa, não soma, mas destrói, prejudica, subtrai. E a parte final, a bênção trinitária. Paulo termina 2 Coríntios com a única bênção trinitária no Novo Testamento. 2 Coríntios 13. Eu coloquei 13 ou 14 porque algumas versões, esse é o versículo 13 e outras versões é o versículo 14. Tá? Diz aí: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Então ele termina a carta com essa bênção, onde ele faz menção, se refere às três pessoas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, esse é um pouco do panorama que eu queria passar para vocês hoje, para vocês terem uma ideia, né, do que tem pela frente. Mas leiam a carta em casa, tá bom? E nós vamos começar o capítulo 1 a semana que vem. Vamos ficar de pé e agradecer ao Senhor. Pai, muito obrigado, Deus, pela Tua palavra. Obrigado, Deus, pelo Teu amor. Obrigado, Deus, porque a Tua palavra, ela não volta vazia. Obrigado porque a Tua palavra, ela cumpre o propósito pelo qual o Senhor a enviou. E Deus, todos nós somos carentes da Tua palavra. Todos nós precisamos ser confrontados pela Tua palavra e curados pela Tua palavra. A Tua palavra é como água limpa, água pura, água que lava, que desinfeta. Água, Senhor Deus, tão pura que cura. A Tua palavra cura, Senhor. Cura a nossa alma enferma. Cura a nossa perspectiva humana tão destrutiva, Senhor. Oh, meu Deus, como eu preciso de Ti. Como eu preciso, Senhor, aprender a andar contigo.